Bom dia, galera de pesquisa operacional. Na aula de hoje, nós faremos uma introdução a um dos conceitos principais de pesquisa operacional, que é a construção de modelos. E nós, ao longo do nosso curso, já estudamos a importância do uso de modelos nos problemas que envolvem pesquisa operacional. Também os modelos que são aplicados nessa aula. Então, nesta aula nós teremos um estudo de como construir esses modelos em pesquisa operacional, aprendendo a identificar os principais elementos na construção de modelo, que é a função objetivo, as variáveis de decisão e as restrições, sempre com o objetivo de nos direcionar à busca da melhor solução para o problema. Então, veremos como desenvolver testes dos modelos obtidos, além de assimilarmos o processo de implementação desses resultados em pesquisa operacional. Então, ao longo desta aula, faremos uma pequena introdução sobre como realizar essa modelagem matemática. Já sabemos que na PO trabalhamos com modelos abstratos, por meio da simulação. Então, esses modelos eles são constituídos sempre por equações matemáticas que representam o comportamento da nossa situação-problema. Mas o que acontece quando estamos falando de um processo de tomada de decisão? Então, na coleta de dados, precisamos levantar todas as informações para serem utilizadas pelo modelo. Esses dados serão de fundamental importância quando trabalharemos com a modelagem matemática. Já aprendemos o conceito de otimização, que nos guiará ao longo do processo de modelagem matemática. Agora precisamos entender o que é um modelo de otimização, para então, com essas informações, formularmos um modelo matemático. Um modelo de otimização nada mais é do que uma representação de um problema organizado com o propósito de obter uma solução ótima. Então, para isso, nós vamos nos remeter ao primeiro conceito-chave, que são as variáveis de decisão. Essas variáveis são aquelas nas quais os valores devem ser determinados, ou seja, precisamos encontrar, defini-los, ou seja, qualificá-los, que são essas variáveis de decisões, e ao final da resolução do problema, precisamos determinar, ou seja, quantificá-lo, essas variáveis de decisão. Exemplificando, vamos supor que você tem um montante de R$20 mil do seu gerente, ao visualizar que esse saldo está parado em sua conta, entrou em contato contigo perguntando se você não gostaria de investir esse dinheiro, ou ao menos parte dele, nas opções que ele tem disponível. A primeira opção é um investimento de maior risco, mas esse investimento de maior risco, no entanto, ele tem uma taxa de retorno mais atrativa. Já a segunda opção é um investimento mais conservador, uma poupança, ou seja, com a menor taxa de retorno. Então nós podemos observar duas situações claras, duas opções claras. A primeira, o investimento de maior risco, mas que em contrapartida nos dá uma taxa de retorno mais atrativa, e um segundo investimento mais conservador, mas que por sua vez, mais tradicional, mas que por sua vez tem uma menor taxa de retorno. E aí você fica em dúvida sobre duas opções, e gostaria de aproveitar os conhecimentos que você tem de PO para tomar a decisão correta, ou seja, a melhor solução. A princípio você pensou em investir todo o seu dinheiro em uma só, mas o gerente falou se é possível investir uma parte em cada tipo de investimento. Então, dada essa situação, problema, quais seriam então as suas variáveis de decisões? Primeiro, investir na primeira opção. Segundo, investir na segunda opção. Observe que para cada pergunta temos uma variável que representa de modo quantitativo a sua resposta. Então temos duas variáveis de decisão no problema. Primeiro, a quantidade investida na primeira opção, que pode ser de 0 até 20 mil. E a quantidade, que é a segunda opção, segunda variável de decisão, é a quantidade de dinheiro investido na segunda opção, que também pode ser de 0 até 20 mil. Entendemos então que nesse processo de modelagem é importante definir quais serão as nossas variáveis de decisão.
Mas como podemos otimizar um problema de pesquisa operacional utilizando as variáveis de decisão? Através da função objetivo. Essa função objetivo ela vai dar se o problema que vocês têm a resolver é um problema de maximização ou de minimização. Já vimos nas aulas anteriores que a maximização é maximizar lucro, minimização, minimizar lucros. Neste problema fica claro, né, que a intenção de quem investe em dinheiro, qualquer investimento, é a maximização dos lucros, não é isso? Então essa função objetivo, né, ela tem esse propósito de otimizar o processo, otimizar a decisão, sempre em dois lados, maximizar ou minimizar esse valor. Mas qual é o exemplo de objetivo que poderíamos ter? Como obter uma função objetiva? No exemplo, né, dado, a gente já falou que, né, o interesse do investidor é maximizar o nosso lucro. E essa maximização do nosso lucro ela deve ser representada pela função objetivo. Vamos supor que a primeira opção de investimento lhe dê um lucro de 1% mensal, enquanto que a opção 2 lhe dê um lucro mensal de 0,5%. A sua opção objetiva nesse caso é maximizar o lucro do total investido em cada uma das opções, sendo que a quantia investida na primeira opção estará sujeita ao retorno de 1% e na segunda de 0,5%. Será que quando nós definimos as variáveis de decisão, nós definimos a nossa função objetiva, nós já temos condições de resolver o problema? Não. Porque se fosse assim, a gente já teria a resposta. Todo mundo ia procurar a primeira opção, que é um retorno de investimento de 1%. Então, claro que o investidor, como a sua seu objetivo é de maximizar o lucro, ele colocaria esse dinheiro todo investido na opção mais rentável. E aí, por que ele não está ainda definido, resolvida a nossa situação problema? Então já temos dois elementos já definidos, o elemento variáveis de decisões e a função objetivo. E o que está faltando então para concluir a nossa modelagem matemática? É claro, está faltando, né, as restrições. O que são as restrições? É qualquer coisa que limita o melhor desempenho de um sistema, seja qualquer tipo de problema. No caso do nosso problema, a nossa situação problema do investimento, se a primeira opção fosse perfeita, não teríamos que nos preocupar, pois era só investir todo o dinheiro nela. Mas o gerente falou que o risco da primeira opção era maior, ou seja, a chance de você perder dinheiro com esse investimento também é bem maior do que você optando pelo investimento 2, que apesar de ter um rendimento menor, menos atrativo, menos rentável, mas também, de contrapartida, é mais seguro. Na nossa modelagem matemática, também precisamos, de algum modo, adicionar essas restrições. E como faremos isso? Tá? Vamos supor que o valor mínimo a ser investido na primeira opção seja de 10 mil. Nesse caso, se você decidir por investir nessa opção, a variável de decisão que representa a quantidade de dinheiro a ser investido nessa opção deverá ser maior ou igual a 10 mil reais. Se você tem um valor máximo, esse valor deverá ser menor ou igual a 10 mil reais. Então, nós reparamos que as restrições, todo o sistema tem as suas limitações técnicas, ou seja, as suas restrições. Né? Se você ficou curioso com esse assunto, né, aqui no slide nós temos um link, né, do professor Reinaldo Guerreiro, em que ele fala, né, sobre os princípios da teoria das restrições sob a ótica da mensuração econômica. O professor Reinaldo Guerreiro é pesquisador da USP, né? Então seria bom que você desse uma olhada nesse link, caso você queira se aprofundar mais. Agora que já sabemos as constituintes básicas da nossa modelagem, quais são, galera, os constituintes básicos? Temos que definir as variáveis de decisões, a função objetivo e determinarmos as nossas restrições e limitações técnicas. Então aqui tem um quadro resumo falando o que seria a função objetivo, o que seria as funções de restrição, que são classificadas em funcionais ou não funcionais, e as de não negatividade, né?
As de não negatividade são todas as variáveis de decisões que devem ser maiores ou iguais a zero. Nós chamamos, por exemplo, se uma variável de decisão é número de unidades produzidas de um determinado produto a gente não pode ter esse valor negativo. Ou a gente não vai produzir nada, ou vai produzir valores a partir de uma unidade. Não dá para produzir valores negativos. Então, as restrições de não negatividade é para lembrar que as variáveis de decisões elas precisam ser números maiores ou iguais a zero em determinadas situações em que exigem, principalmente na programação linear. Também é importante que a gente conheça as soluções que nós temos. Então, as soluções elas podem ser viáveis, quando nós resolvemos o problema, em que todas as restrições são satisfeitas, e as inviáveis, quando ao menos uma das restrições não é satisfeita. E como ficaria a nossa modelagem matemática envolvendo as equações e as variáveis de decisões? Então, no próximo slide, vocês vão ter um exemplo genérico das formas de modelagem matemática. E quando formos trabalhar com as questões, com os exercícios que eu já passo nesse slide, no próximo slide, uma questão logo de aplicação, vocês estarão se baseando nesse exemplo genérico. Então está lá a função objetivo, formado pelas coeficientes, e aí eu preciso saber se essa função objetiva é máxima ou é de minimização, maximização e minimização, as restrições funcionais, que são as limitações técnicas dos sistemas, e as restrições de não negatividade. Essa é a chamada forma padrão para a representação da modelagem matemática de um problema de pesquisa operacional. Quando formos fazer um exercício de aplicação, nós vamos perceber claramente como esta forma padrão ela nos auxiliar nessa representação de modelagem. Agora que já sabemos como desenvolver um modelo matemático, como faremos para testar o nosso modelo? A primeira coisa que devemos saber é que o nosso modelo poderá apresentar algumas inconsistências ou erros. Mas como podemos lidar com isso? Primeira observação é que quando você estiver elaborando um modelo com um número elevado de variáveis de decisões e restrições, invariavelmente esses erros irão aparecer. Então, o processo de teste ele é importante, e depende muito do tipo de problema que está sendo estudado e do modelo utilizado. Vamos ver alguns exemplos? Uma das formas de fazer esse tipo de análise é o chamado teste de retrospectiva. O que seria o teste de retrospectiva? Você utilizasse de dados históricos para reconstruir o passado e verificar a eficiência do modelo e da solução utilizando essa abordagem. Então, quando você faz essa comparação do resultado do modelo com o que de fato ocorreu no passado, nós fazemos então um teste de retrospectiva, que vai nos fornecer elementos para fazer a comparação realmente com o que ocorreu. No entanto, independente da forma que será utilizada para o teste do modelo, é preciso levar em consideração que tudo deve ser documentado para que as demais pessoas que assumam as posições, eles tenham conhecimento e possa continuar o desenvolvimento desse modelo. Pois já sabemos que nenhum modelo é estático, sempre está sujeito a alterações na sua implementação. Depois do modelo desenvolvido e testado, ele precisa ser, claro, implementado. A solução precisa agora passar pela fase da implementação. Essa implementação pode levar dias ou meses para se ocorrer, pois depende do nível estratégico daquela decisão. Então ela poderá ser aplicada, deverá ter as suas consequências de aplicação no curto, médio e longo prazo. Isso porque nossas decisões possuem inércia, levam um determinado tempo para serem implementadas e também pode demandar muito tempo e esforço para serem revertidas. Então essas situações elas são feitas a curto, a médio e a longo prazo. Somente após a implementação que os resultados reais da modelagem serão coletados e nos trarão a dimensão real das decisões tomadas. Então, essa análise constante do comportamento do sistema após a implementação é fundamental para verificar se estão ocorrendo desvios daquilo que foi supostamente decidido. Então, para a gente avançar na prática, tem uma atividade 3 que está no portal. Vocês vão tentar trabalhar com o livro didático e resolver essa atividade 3 que deverá estar na próxima aula à sua disposição
resolvida no portal. Vocês tentem fazer antes, por isso que eu dou esse tempinho, para que vocês tenham um tempinho para fazer a questão. Um abraço em todos.